Boa tarde, pessoal! Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. E é com muita alegria no coração que nós vamos dar sequência nas leituras que nós estamos fazendo do livro de Atos dos Apóstolos para a glória de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos para que nós possamos então dar sequência na nossa leitura, que está sendo muito maravilhosa para a glória de Deus. O capítulo 13 vai discorrer para a gente sobre a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, que é o apóstolo Paulo. E a palavra nos diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediam. A missão em Chipre. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salâmina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Paulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia no sábado. Entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, então falem. O testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel.
Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou de dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para a Judéia, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria de dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. E coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14. Barnabé e Paulo em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos.
Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. A cura de um paralítico em Listra. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, que fez a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Paulo é apedrejado. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e instigaram as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, a volta para Antioquia da Síria. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, aleluias, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiam a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados. A graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Capítulo 15. A controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos.
Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. O parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. A decisão enviada a Antioquia. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados, Barnabé e Saulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como o sangue, e também da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. A leitura da mensagem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres, pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé
Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa leitura. Que Deus abençoe vocês assim de uma forma poderosa, sobrenatural, e que o Espírito Santo de Deus ele gere sempre no nosso coração esse desejo ardente, desesperado, pelo conhecimento de quem ele é por meio das Escrituras. E nós precisamos ler a Bíblia, gente. Não tem como você ser um cristão genuíno se você não tem um conhecimento da palavra. Você precisa conhecer a palavra, você precisa desenvolver uma espiritualidade genuína e não mística. Você precisa verdadeiramente ter intimidade de relacionamento com Deus. Então você precisa se esforçar, você precisa se disciplinar para que você leia a Bíblia todos os dias, para que você tenha uma prática de oração diária, porque é tão prazeroso conversar com alguém que você ama. Então, no começo pode ser puxado, pode ser ruim, você pode ficar com preguiça, mas quando você, de fato, por meio da oração e da leitura das Escrituras e conhecendo o seu Pai, conhecendo a Deus, você vai ter prazer de conversar com Ele, porque Ele vai se tornar o seu melhor amigo e você vai ficar totalmente apaixonado por Ele, porque Ele é perfeito. Ontem eu estava até falando que é impossível não amar a Deus. É muito fácil amá-lo porque não há defeito nele. Ele é perfeito e é prazeroso a presença dele. A companhia dele é uma companhia agradável. Então, se sócio no primeiro momento vai ter que ser com muita disciplina, mas a partir do momento que você for conhecendo a Deus, você vai ficar muito feliz de passar tempo com Ele. E é muito importante você ter o conhecimento da palavra. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã, onde nós vamos dando sequência nessa leitura do livro de Atos dos Apóstolos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.